Olá, pessoal. Infelizmente, como eu havia dito, a Rússia iniciou uma operação contra a Ucrânia. A mídia está dizendo que é uma invasão de larga escala, mas só que não é bem assim. Eu quero tratar disso nesse vídeo para vocês entenderem por que que o que é que está acontecendo. As informações estão bem desencontradas ainda, mas tem algumas coisas que já dá para saber certamente como as forças russas estão se movendo, quais são os objetivos táticos e estratégicos nesse momento. Mas antes da gente entrar nessa parte tática e estratégica, eu queria conversar com vocês um pouco para explicar por que a Rússia está fazendo isso com a Ucrânia. Porque, vendo-se os discursos do presidente Putin hoje, quando ele declarou guerra, né, apesar que a expressão que ele utilizou foi uma operação militar especial, né? O discurso dele, quando ele assinou o decreto reconhecendo a independência da região de Donbass, ele deixou muito clara uma narrativa que vem sendo utilizada pelo governo russo já tem muito tempo, que a Rússia se sente traída, que a Rússia sempre foi um país amigo, que sempre fez o máximo para estabelecer relações de amizade e que o Ocidente, países que eram da ex-União Soviética, alguns países que eram da ex-União Soviética, como os países bálticos e países membros do ex-pacto de Varsóvia, que é a Polônia, República Tcheca, Hungria, etc., que esses países traíram a Rússia. E também tem aquela ideia que os Estados Unidos e a Alemanha prometeram que a OTAN não iria se expandir para o leste. E no próprio discurso, nesses dois discursos recentes, o Putin diz que ele tem que tomar alguma ação para proteger a Rússia, porque ele está sendo atacado de todos os lados. A OTAN está colocando, segundo Putin, a OTAN está colocando mísseis apontados para a Rússia, na Lituânia, na Polônia, em Montenegro, onde mais eu vi, na Romênia, etc e tal. Apesar que na Polônia e na Romênia é uma discussão que já vem ocorrendo há muito tempo, tem mísseis lá sim, inegavelmente tem mísseis lá sim, só que essa expansão da OTAN tem que ser compreendida como uma reação dos próprios atos da Rússia. Porque eu me lembro exatamente que nos corredores, que eu me lembro de discussões em jornais, me lembro em discussões dos think tanks em Washington, em alguns think tanks europeus, que após a operação no Iraque, tinha muita gente começando a perguntar se a OTAN realmente era necessária, porque ninguém considerava a Rússia uma ameaça à segurança ocidental. A OTAN ganhou um ímpeto novo justamente depois que a Rússia, em 2014, anexou a Crimeia. Então vamos deixar bem claro que quem começou foi a Rússia. E agora a Rússia está se fazendo de vítima, dizendo que o Ocidente, que a OTAN está ameaçando a segurança russa, mas quem começou foram eles. Eles que ocuparam e anexaram a Crimeia. Eles que criaram os movimentos rebeldes na região de Donbass. E o que aconteceu no Ocidente é uma reação, porque vamos dizer a verdade. Todos os países da ex-União Soviética, todas as ex-repúblicas soviéticas, assim como os países membros do antigo Pacto de Varsóvia, todos têm medo da Rússia. E tem razão. Olha o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia nesse momento. Dito isso, a grande questão, então, que acaba transparecendo, a grande questão que deve ser respondida nesse momento é que essa narrativa da Rússia como coitada e da Ucrânia como sem escolha, por exemplo,
Washington ligando e dizendo agora você vai ser membro da OTAN, não tem fundamento, porque a Ucrânia, enquanto país independente, tem seus próprios interesses e tem seus direitos também, né, de ter seus interesses de segurança e defesa. E a Ucrânia, sobretudo depois de 2014, vamos notar isso, que a Ucrânia nunca quis fazer parte da OTAN antes, né? Houve, claro, depois da Revolução Laranja, né, houve alguns presidentes que mencionaram isso, da Ucrânia fazer parte da OTAN, mas só que isso nunca esteve na pauta como coisa séria. Foi apenas depois, após 2014, depois da Crimeia, depois da questão em Donbass, que a Ucrânia quis seriamente fazer parte da OTAN para se proteger da Rússia. E foi exatamente em 2014 que a Rússia perdeu a Ucrânia. Então essa questão de a Rússia é uma coitada que foi traída, essa narrativa é falsa, essa narrativa não se sustenta, basta olharmos os fatos. Agora, a segunda questão. O que é que está acontecendo agora na Ucrânia? Bom, para a Rússia, e se a gente olhar também a narrativa que o governo russo e o presidente Putin vêm utilizando, a Ucrânia não é para existir. A Ucrânia é um país artificial, inclusive causou surpresa a todos quando o Putin disse que quase dá para concluir isso, que o fundador da Ucrânia foi o Lenin, né? E o Putin, ele culpou todos os antigos dirigentes da União Soviética como responsáveis por criar uma situação na qual o Império Russo, tal qual como era em 1914, se dissolveu. E com base nisso, com base nessa interpretação, então, como se a gente voltar para 1914 e a gente olhar onde que a Ucrânia estava, uma conclusão que é pertinente, uma conclusão possível disso tudo, é que a Ucrânia, uma parte da Ucrânia, então, deveria voltar a ser parte integral do território russo, e uma outra parte, então, daí ou pode ficar independente, ou volta uma parte para a Romênia, uma parte para a Hungria, uma parte para a Polônia e assim por diante. Só que, como o próprio presidente Putin falou em entrevistas, depois em comunicados, depois e no próprio discurso, nos próprios discursos dele, o objetivo dele não é ocupar e anexar a Ucrânia. Então vamos prestar atenção nisso. O objetivo da Rússia é desmilitarizar a Ucrânia, primeiro, e segundo é mudar o governo. Então esses são os dois objetivos oficiais. Mas eu vou além disso, eu acredito, eu vou mostrar no mapa já já, que eles querem cortar a Ucrânia no meio e deixar uma parte então independente, eu já mostro no mapa, e deixar a parte leste independente da Ucrânia, e eu tô pronto a apostar que eles vão chamar aquilo de Novorossia. Eu espero não ter razão, mas eu estou... tudo indica para mim que as coisas estão indo por esse caminho. Então, deixa eu ligar aqui, eu vou mostrar o mapa para vocês. Deixa eu colocar aqui. Então tá aqui o mapa, né? Então, ataques começaram hoje. Vamos olhar o que é que está acontecendo em mais detalhe. Ataques começaram hoje e aqui em Ivano-Frankivsk, aqui em Lviv e aqui perto, nessa região aqui perto de Lutsk e Kovel, houve bombardeios de mísseis de alta precisão para destruir, para aniquilar parte dos sistemas de defesa da Ucrânia. Ataques parecidos aconteceram em Kiev, tá? E daí tem um aeroporto aqui, que também, nesse momento, está tendo luta entre forças russas e forças ucranianas, e em Kiev, sobretudo, que foi muito atingido foi o Estado-Maior das forças armadas ucranianas. Bom, daí, se a gente olhar aqui onde é a cidade de Belgorod, aqui, tem umas colunas de tanques entrando na direção de Kharkiv. E Kharkiv, eu disse ontem na entrevista
que eu dei para a Jovem Pan News, que o próximo passo provavelmente seria Kharkiv, mas eu estava acreditando que antes eles iriam segurar a situação em Donbass, e eu já vou explicar por que isso. Bom, daí, então, houve ataques de artilharia também em Kharkiv, mas só que tem uma coluna, tem forças aqui, entrando aqui em Kharkiv. Daí, aqui, onde é Donetsk e Luhansk, se a gente vê aqui, eu vou mudar a cor para ficar mais claro. Então, aqui onde é Donbass, a região de Donbass está aqui, ó. A região de Donbass está aqui. E daí aqui é a linha. Aqui mais ou menos é uma linha, é a linha de contato, é a linha onde a Rússia então tem esse lado aqui, essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho também. Então, essa parte aqui, onde está Donetsk e Luhansk, é a parte que estava até agora controlada pela Rússia, e essa outra parte, então, controlada pela Ucrânia. Quando o Putin reconheceu a independência de Donbass, ele reconheceu as duas partes, tanto a controlada pela Rússia como a não controlada pela Rússia. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que tomar essa outra parte. Então, se a gente olhar aqui o que é que está acontecendo, tem forças que estão indo do eixo aqui de Rostov-on-Don para dar suporte para cá, daqui, então, tem os ataques acontecendo aqui. E daí saindo da Crimeia e entrando aqui, para cá. E uma coisa que eu esperava que ia acontecer depois, mas só que está acontecendo agora, foi que os russos, eles estão com um eixo para pegar aqui Kherson, tá? Que é uma região de Kherson, então daí tem aqui Odessa, também perto. Então uma possibilidade que a Rússia pode, nesse momento, está pensando, está considerando fazer, e eu acho que faz sentido, então, dividir o território da Ucrânia, deixa eu colocar aqui em amarelo, dividir o território da Ucrânia, deixa Kiev independente, então segue aqui, ó, o rio Dnieper, mas só que pega aqui essa parte, mas só que quando chega aqui mais ou menos, faz algo mais ou menos assim. Então, daí essa parte aqui da Ucrânia em amarelo, então daí, incluindo daí a Crimeia, então daí fica parte da Rússia. E daí, essa parte oeste da Ucrânia, daí é uma grande questão, o que é que eles vão fazer com isso. Esse é um dos cenários mais possíveis de acontecer. Só que não é a Rússia invadir e ocupar e anexar. Provavelmente, daí a Rússia vai utilizar, se eles forem por esse caminho, daí a Rússia vai utilizar da ideia da autodeterminação dos povos e criar movimentos separatistas, como a gente viu em Donbass, na região de Donbass, e também daí fazer um referendo, como, por exemplo, houve na Crimeia. Então esse é um cenário que já aconteceu em 2008 na Geórgia, no caso da Geórgia, né? E então provavelmente eles eles vão agora tentar reproduzir esse cenário. A pergunta é, por que exatamente agora? Olha, essa escalada das relações entre a Ucrânia e a Rússia, é minha interpretação, eu não posso provar isso, mas por observação e dedução,
eu acredito que seja por causa do acordo firmado entre a Ucrânia e os Estados Unidos em setembro de ajuda militar. A Ucrânia começou a receber equipamentos militares bem avançados, se intensificou o treinamento das tropas ucranianas por instrutores dos Estados Unidos e, dessa forma, a Ucrânia passou a desenvolver uma capacidade operacional significativa e provavelmente, e vejam, eu não posso provar isso, mas só que daí provavelmente a Rússia ficou temerosa que a Ucrânia fosse utilizar essa capacidade, essa nova capacidade militar para atacar a Crimeia e para recuperar a Crimeia e para aniquilar o movimento separatista na região de Donbass. Então a Rússia criou já estava extremamente satisfeita, a Ucrânia pedindo cada vez mais fortemente para fazer parte da OTAN. Então realmente agora a Rússia se sentiu forte o suficiente para fazer essa operação e então o que esperar no futuro agora é que, como eu disse ontem na entrevista também, não há solução diplomática simples. No curto prazo, eu não acredito que a diplomacia vá resolver essa questão, mesmo porque é uma questão de honra para a Rússia, né? E daí, desse jeito, infelizmente, eu acho que, olhando aqui, eu acredito que esse mapa que eu desenhei mais ou menos acaba sendo certo. Claro, precisa colocar aqui que também tem tanque, também tem forças entrando aqui em Kiev, eu esqueci de colocar, porque afinal de contas um dos objetivos também é mudar o governo e que não pode também chamar o governo ucraniano de neonazista, porque afinal de contas o Zelensky, ele é judeu, então ele até ficou muito ofendido e com toda a razão, né, de ser chamado de neonazista, com todo um histórico na família, inclusive, de combate às forças nazistas alemãs na Segunda Guerra Mundial. Bom, por hoje é só. Amanhã, provavelmente, dependendo do que acontecer, a gente pode esperar que vai ter uma escalada. Essa noite existe uma possibilidade muito grande de ataques de artilharia de alta precisão e de mísseis, porque de noite é propício para isso. Então, provavelmente deve acontecer ainda ataques, sobretudo em objetos de infraestrutura, sobretudo em instalações militares, aeroportos, esse tipo de coisa. E, infelizmente, a escalada é inevitável. Vamos ver, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, disse que esse é o começo do fim, né? Já houve, mas é muito preocupante, já houve um incidente envolvendo um navio turco, e a Turquia é membro da OTAN, quer dizer que, agora vocês imaginem se a Turquia entra nesse conflito e daí, a partir daí, a Turquia pede artigo 5 da OTAN, e daí envolve a OTAN inteira. Então é uma situação muito delicada e vamos torcer para o melhor. Um abraço e até a próxima.